Olá, alunos, tudo bem? Vamos então começar hoje nossa 12ª aula do curso de Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica, Linguagens de Programação. Acomode-se e vamos então assistir essa aula. Aliás, eu já destaco a vocês que ainda entre essa semana e a próxima vou estar liberando a atividade 3, que vai ter de tudo a ver com as aulas passadas que foram ministradas, tá? É uma atividade que liga muito bem as aulas que foram ministradas até agora, tá bom? Preste atenção no SIGA, tá certo? Bora lá! Bom, galera, antes de falar das linguagens de programação, é um tema que eu andei analisando a grade de vocês, né, o planejamento ali do curso. Vocês possuem o ensinamento de um algoritmo VHDL, que é bem específico da área de vocês, para simulação de circuitos elétricos, tá? Não posso considerar que é uma linguagem de programação. E a outra que vocês têm, algoritmos e linguagens. Essa sim é um pré-start, né, um início para que vocês tenham conhecimento de lógica. Eu recomendo que vocês façam, acredito que é da 6ª fase ou da 5ª, recomendo que prestem bem atenção, já é uma iniciação para aprender linguagens de programação, tá certo? Por quê, né? Introduzindo aqui o nosso tema, né? A linguagem de programação existem inúmeras. Mas qual utilizar? Sempre é essa a nossa pergunta que se faz. Tudo irá depender do que você quer fazer, do que você quer simular, em o que você quer simular. E talvez até posso dizer, tudo também irá depender da sua familiaridade com aquela linguagem, né? Às vezes você sabe uma linguagem X e tem uma familiaridade tão grande que você consegue simular ali qualquer coisa que você deseja. Isso sim acontece, tá? O Jump of the Cat está em desenvolver e compreender a lógica do que você deseja programar. Entendeu? Não adianta você aprender uma linguagem de programação sem você compreender que seja 70% da lógica daquele programa. E, infelizmente, muito disso acontece. Porque depois que dá um bug, o programa não roda, você mesmo não sabe onde está o problema, onde está dando pau, né? O linguajar que se usa. Você não vai ter essa visão, porque você não compreende a lógica. Tá bom? Por isso que aquele curso que eu reforço para vocês, que creio que é da 5ª ou da 6ª fase, algoritmos, linguagens, algo assim, façam com gosto, tá bom? A linguagem de programação vai vir a ser um mero detalhe. Entretanto, em algumas áreas de desenvolvimento tecnológico, se utilizam linguagem de programação específica. É um dos temas que ainda, um dos slides que eu falo aqui de uma das linguagens que se utiliza especificamente naquela área, tá bom? Aí, então, nesse caso, cabe a você se adaptar, estudar e, logicamente, evoluir. O conhecimento sempre é constante. Continuando, lembrando também que cada linguagem de programação possui suas características particulares. Algumas são open source, software livre e até comandos parecidos. Por isso que é como você aprende um idioma, né? Ou aqui no exemplo que eu te dou, se você sabe nadar, não importa na piscina, no rio ou no mar, você não se afoga, porque você sabe nadar. Mas lembrando uma coisa, o cansaço chega a todos. Ou seja, você tem que estar sempre praticando e respeitando as suas limitações, tá? Porque vida de programador cansa bastante. Nesta aula, veremos algumas linguagens de programação utilizadas na engenharia elétrica relacionadas aos temas que foram abordados aqui neste curso, tá? Continuando, projetos de códigos abertos, né, quando eu falo de open source, não são novidades para desenvolvedores. Uma parte significativa das linguagens de programação são usadas na maioria dos projetos de código aberto, open source. O GitHub, caso você não conheça, deixo ali disponibilizado também o link, tá? Vai estar na descrição desse vídeo. É uma plataforma usada por mais de 40 milhões de desenvolvedores para escrever e compartilhar códigos uns com os outros, bem como colaborar em projetos de nível profissional ou pessoal. E é de graça, gente, é bem legal. Às vezes você está com dificuldade de avançar no seu código, entra lá no GitHub. Mas já adianto para vocês, a linguagem dominante ali é
inglês, tá bom? Continuando, antes de listar as linguagens de programação, é essencial lançar luz em alguns conceitos, né? Do que é a programação de código aberto, tá? O que é então o Open Source Programming? Código aberto se refere a qualquer coisa que as pessoas possam modificar facilmente para atender às suas necessidades. Um programa de código aberto é projetado para o público em geral e é acessível para o uso. Este termo se originou na comunidade de desenvolvedores de software para descrever abordagens de criação programadas, né, baseadas em computador. Tá? Um exemplo de não código aberto seria o código do seu aplicativo de banco. Ali, faz de conta, você tem a conta no Itaú, enquanto você entra no aplicativo, a página de fundo é laranja. Eu quero mudar para roxo. Isso não é um código aberto, você não vai ter acesso a esse código, não vai nem saber como ele é, porque ele é fechado. E você não vai ter acesso a esse código porque ele é um software fechado, ele não é um open source software, que é também um complemento do código aberto. O que seria um software de código fonte aberto, né? O open source software. Ele é simplesmente um código fonte que qualquer pessoa pode acessar, modificar ou aprimorar para satisfazer as suas necessidades. Isso é um dos exemplos nas primeiras páginas de internet que surgiram, que agora eu não me lembro a linguagem que era utilizada. Era um código aberto que você podia colocar a letra que você quer, a cor que você quer, e era tudo feito por códigos, tá? Que mais? Adicionar ou remover recursos é um código unilateral que pode ser manipulado quando ele for um open source software, tá certo? Continuando, aqui eu listo alguns open source softwares mais utilizados atualmente. Temos 14 ali de desenvolvimentos operacionais, né? O GitHub é um deles, certo? E temos ali dos ITIs, né? As operações de ITIs, porque na galera que mexe com ITI, o software utilizado nas máquinas é o Linux, o Ubuntu, porque ele é um open source software aberto, tá bom? E temos também 15 exemplos do Data and Analytics, tá? Lado do Big Data. Eu vou depois me destacar apenas na parte do Big Data quando chegar esse tema das nossas aulas, tá bom? Continuando. Aqui eu listo para vocês as linguagens de programações mais usadas no mundo. Aqui um ano utilizado, 2019. O Python, ele está se destacando ainda, creio que com certeza deve ter aumentado mais ainda o número no ano 2020, mais ainda com o home office, né? O Python, não sei se você já ouviu falar, é um dos temas aqui desta aula, é uma das linguagens que mais cresce no momento, tá? Ela é muito utilizada no Big Data, mas não apenas para o Big Data, tá bom? Ela é um código aberto, ela é um software free, então por isso que ela tem sido muito utilizada. E eu ainda listo as demais ali, entre elas o MATLAB, que também é um dos temas aqui bem interessantes que eu vou abordar na aula. Continuando, afinal, o que é o Python? O Python significa cobra, se você não sabe, e o símbolo ali é aquela cobrinha azul e a cobrinha amarela. Sem dúvida, a linguagem Python está entre as mais requisitadas atualmente. Ela é eficiente para desenvolver variadas tendências de mercado, como Machine Learning, inteligência artificial, ciência, gestão e análise de dados. Outra que também desponta bastante, o JavaScript. Ela é muito utilizada em desenvolvedores front-end quanto back-end. Isso tem muito a ver na parte de softwares de ferramentas de plataforma SaaS. Tá? Temos também o Java é uma das linguagens mais tradicionais, tá? Ela é popular, sólida até hoje e ela é orientada a objeto, é muito utilizada em empresas de servidores e aplicações em geral. Temos também a linguagem C, que é muito famosa e antiga, dos anos 70 também. É uma linguagem bem comum no ambiente acadêmico e dá origem às outras derivações. Sua base, a lógica de criação de algoritmos, está presente na maioria dos sistemas operacionais. E não é apenas coincidência que ela tem surgido nos finais da década de 70 e no início de 80. Foi bem quando os computadores pessoais, naquele anos, eram desktop, eram fornecidos, né, eram proporcionados para toda a população, não apenas
para a inteligência armamentícia, tá? O MS-DOS é todo em linguagem C. E temos depois a evolução da linguagem C, que é o C++. É usada para desenvolver softwares para desktop e jogos, que exigem muito hardware e também se pauta em orientação a objeto. Afinal, o que é orientação a objeto? O que é programação orientada a objeto? Da sigla POO, também surgiu nos anos 70, é o paradigma de programação. É um paradigma de desenvolvimento que utiliza o conceito de objetos para representar elementos do mundo real. Desse modo, os objetos podem conter atributos, estados e comportamentos. Muitas linguagens mais utilizadas atualmente possuem também essa interface de orientação a objetos. O C++, o C hashtag, Java, PHP, o Python também tem uma aba orientada a objeto, o Hub, entre outras, tá? A facilidade, quais são as vantagens? Reutilização de código, independência entre partes de softwares, manutenção de código e criação de bibliotecas, tá? Só que algumas desvantagens é o maior uso de memória, maior tempo de aprendizado para o programador, não é uma linguagem simples, o C++, tá? Não é uma linguagem que você pega da noite para amanhã, exige para você um trabalhinho, né? Uma aplicação, um desenvolver no dia a dia, é que nem um esporte que você aprende um idioma, você tem que praticar no dia a dia, e essas das linguagens orientadas a objetos. MATLAB, vamos falar então agora de uma linguagem de programação, MATLAB. Não sei se você conhece, mas o MATLAB é um software super interativo de alta performance voltado para cálculo numérico. O MATLAB ele integra análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos de ambiente fácil de usar, onde problemas e soluções são expressos somente como eles são escritos matematicamente, ao contrário da programação tradicional. Por isso que o MATLAB é muito utilizado no mundo acadêmico, porque ela tem essa facilidade e mais ainda ela é utilizada nas áreas de controle por trabalhar com matrizes. Mas o MATLAB, quando você instala o MATLAB, vem também o Simulink. O Simulink ele foi desenvolvido pela MathWorks e é uma ferramenta para modelagem, simulação e análise de sistemas dinâmicos. Sua interface primária é uma ferramenta de diagrama de blocos. São vários diagraminhas de blocos que você vai montando e tem as bibliotecas customizáveis desses blocos. Aí tem uma interface ainda que te liga ao MATLAB. Você pode criar um bloco de um sensor e você mesmo criar o algoritmo ali daquele sensor por meio da interface do MATLAB, tá certo? O que mais? Uma das coisas do MATLAB, milhões de engenheiros e cientistas confiam no MATLAB. Ele é construído profissionalmente porque ele possui vários toolbox. Quando você compra o MATLAB ou você instala um MATLAB que você pega em algum torrent da vida, ou até nesses links que eu digo para você da OpenCAD, eu tenho uns amigos que trabalham ali, eles oferecem um trial de 30 dias. Deixo embaixo também o link da MathWorks, a fabricação do MATLAB acadêmico, né, que tem um valor especial, mais acessível para os estudantes. Você compra os toolbox. O que seria esses toolbox? Os toolbox já vem ali, que nem na parte de controle. Tem um toolbox só de controle clássico, já tem todas as rotinas de todos ali, diagrama de bloco, diagrama de bold, diagrama de white, todos aqueles diagramas que eu falei para você. Na parte de controle moderno, já tem o toolbox ali de controle moderno, na qual você coloca LQR, ele já tem toda a rotina daquele controlador, basta apenas você adaptar ali o seu programa, né, que você vai chamando das matrizes para aquilo, tá bom? Isso são os toolbox que o MATLAB traz, ele é muito interativo. Além disso, o help dele é muito rico. Confesso para vocês que eu aprendi o MATLAB no terceiro ano de faculdade com os helps. Continuando, o que significa a palavra MATLAB? Matrix Laboratory é um software de computação científica, como falei para vocês, e possui uma família de toolbox específicos, tá? Redes neurais, processamento de sinais, de imagens, controle robusto, controle não linear. O MATLAB sempre está crescendo e também até está trazendo os novos toolbox ligados ao Big Data.
Como que é a interface do MATLAB. Aqui a gente tem um print da tela do MATLAB se você nunca viu e se você também não configura, né, mudar ali as cores. Esse é o nosso print da tela do MATLAB. Nessa janela aqui de Workspace fica todo registrado todas as variáveis que você constrói, certo? Tanto o valor, o tamanho mínimo e máximo, os diretórios, né, da onde você saiu, né, aquele programa, as pastinhas, fica registrado também todos os comandos históricos, o histórico daquele programa, e aqui tem a janela de comandos que você vai chamando as variáveis. Continuando, já o Simulink ele é um pouquinho diferente. Ele tem esse layout que eu demonstro para vocês. Como eu já tinha adiantado, ele trabalha com diagrama de blocos. Cada bloquinho aqui é uma área que a gente tem um FFT, creio que você sabe qual que é, né? A Fast Fourier Transform, né? A transformada rápida de Fourier. E lembrando também, além desses bloquinhos que já tem o código, você ainda pode criar o seu próprio código por meio da interface do MATLAB. Tá certo? Continuando, uma linguagem também muito utilizada, principalmente na indústria, tá? E também é uma área interessante para você investir nessa tipo de linguagem, é o LabVIEW. O LabVIEW, ele foi construído pela National Instrument. Eu não sei como que é na região aqui em Santa Catarina, mas no Sudeste, a National Instrument, antes mesmo da pandemia, sempre ofereceu pré-cursos, né, mostrando os novos desenvolvimentos dos equipamentos, do hardware e tal. É de graça, é interessante, se vocês puderem entrar no site, vocês vão ter muitos conteúdos riquíssimos, tá? E o LabVIEW surgiu pela National Instrument. O que ele faz? Ele é uma programação gráfica para projetar circuitos eletrônicos, especialmente projetado para profissionais do mundo de instrumentação eletrônica, cientistas e engenheiros. Ele cria as aplicações necessárias para interagir com o hardware. Quando vocês viram a última aula passada em que eu demonstro os gráficos, né, do processamento de sinais, de um rastreamento de um alvo, né, que eu usei uma linguagem que eu ainda vou citar aqui nesta aula, ali, né, eu trabalhava naquela empresa, no corpo ali onde está a galera do software, no processamento de sinais, fazendo os programas. Tinha um outro grupo que era especificamente do LabVIEW, que ele pegava, olha, esse programa está inteiro, não está com bug, vai rodar. Ele pega esse programa que já passou com a gente, já foi aprovado, já foi testado, e ele adapta por meio do MATLAB para que vá ao hardware, ou seja, naquele caso, o radar. O instrumento ali, aquele coisa mecânica, o hardware. O LabVIEW é essa interface. Meus amigos, eu já adianto também que o LabVIEW não é um curso qualquer, ele tem um preço, mas é um preço que, se você investir, você com certeza irá ter o retorno, ou numa entrevista, sendo um diferencial enorme, e lá na frente você tem o retorno em menos de um ano já em cima desse curso, tá bom? Ele é muito, muito bom. E eu já te adianto também, não são todos no mercado que sabem LabVIEW. Tá? Deixo mais descrições a respeito, fique à vontade de ver. E como que é a interface do LabVIEW? A interface do LabVIEW, como você vê aqui nesse diagrama aqui de blocos, lembra muito o Simulink. Quando eu falo para você que o MATLAB ele é uma linguagem muito acadêmica utilizada, porque o aluno que está ali, como vocês na graduação, aprendem a usar o Simulink ali na sua graduação, já sabe como fazer ali os diagramas de blocos e linguagem. O LabVIEW é 2, 3 palitos. Só muda um pouquinho ali a configuração, mas é muito mais fácil, tá? Ele tem uma facilidade de ser tanto para Linux, Macintosh, Windows, certo? E o LabVIEW trabalha em tempo real, Simulink, MATLAB também, e ele trabalha ainda com softwares embarcados. Isso é muito interessante, tá? Continuando. IDL é uma das linguagens de programações, como eu disse para vocês nos primeiros slides, que existem linguagens de programações que são muito específicas da área. O IDL é uma delas. Na área de processamento de sinais, aquela última aula que eu dei para vocês e demonstrei os gráficos, tudo foi gerado através do IDL. Meus amigos, eu disse que a IDL é uma ferramenta que surgiu na linguagem de programação nos anos 70 e, além da área do processamento de sinais utilizá-la ela também é muito popular na astrofísica, na física atmosférica, nas ciências médicas, né, em parte de imanologia, naquela parte de ultrassom também é muito utilizada, hiperespectral.
tá? O IDL eu já adianto para vocês, ele não é uma linguagem tão bonitinha na interface, ele tem essa interface mais escura, com um monte de código, como se você abrisse ali aqueles códigos ali do site. Ele não é uma linguagem tão interativa, tá? Ele é uma linguagem um pouquinho mais maçante, mas se você quer um diferencial na área de processamento de sinais, principalmente, aprenda IDL. Eu deixo até aqui embaixo o link aqui da Harris Geospatial, que é um site que tem muitas bibliotecas da IDL que te ajuda bastante. Uma vez que já adianto para vocês, uma vez que você aprende uma linguagem de programação, que você já entende realmente o que é a lógica de como pensa um programa, como tá ali, você consegue adaptar o conhecimento daquela linguagem que você tem para outras linguagens e aprende mais facilmente, tá? Para mim foi uma surpresa no ano que eu trabalhei naquela empresa aprender essa linguagem, foi em menos de um mês eu aprendi, mas tem um custo bastante, né? Muita dedicação mesmo, tá bom? Continuando, a linguagem R. Eu não sei se vocês já ouviram falar da linguagem R, ela surgiu no ano 70, mas também ultimamente, né, ela tem sido muito requisitada. Ela é uma linguagem de programação multiparadigma, orientada também a objeto, não somente, mas também a programação funcional, fracamente tipada, voltada à manipulação e análise e utilização de dados. Por isso que ela está sendo tão utilizada ultimamente, por causa da parte de cientistas de dados. Ela é uma linguagem estatística e ela é muito simples de mexer. Ela é um software livre, tem muitas bibliotecas sobre ela. No GitHub você tem muitos exemplos, há muitos cursos, tanto free como também com custos muito em contas, sobre a linguagem R. Você pode falar, mas professora, ela é para cientista de dados, o que tem eu, o engenheiro elétrico, para isso? Se você perder uma das aulas em que eu falo da internet das coisas, que na qual vão precisar sim engenheiros elétricos que tenham, né, esse conhecimento de cientistas de dados, você já se destaca aqui se você saber um pouco que seja da linguagem R, tá bom? Continuando, ela é uma das melhores ferramentas para a visualização de dados. Ela é uma data warning, que talvez você não saiba, mas 60% do tempo de um cientista de dados é usado para o processo de limpeza, transformação e organização de dados, ou seja, manipulação, e a linguagem R tem diversos pacotes que facilitam esse processo. Eu deixo aqui os links para você baixar, já que eu te falei para você que é free, para você baixar e toda a documentação. Quando eu entrar na parte de Big Data, que é um dos tópicos deste curso, eu vou deixar para vocês os cursos que eu já fiz, que até mesmo tem cursos gratuitos, que vocês vão aprender muito, e será um diferencial fantástico no currículo de vocês, tá bom? E a linguagem R é uma delas. Bom, outras coisas, como eu já tinha adiantado, ter a linguagem R para Big Data, e a utilização não é apenas para a ciência de dados, você também utiliza na análise financeira, se você está pensando em trabalhar na bolsa, investimentos, olha o outro diferencial que você pode entrar, relatórios estatísticos, desenvolvimento de softwares, tá? Pesquisas científicas. Bom, aqui a gente tem um layout de como que é a linguagem R, né, como que é o programa, certo? Ele é bem parecido ao MATLAB, não há nenhum mistério, mas lembrando sempre para vocês, é em inglês, tá bom? Continuando. Então, finalmente, como aprender, já que são tantas linguagens de programação e algumas que eu citei para vocês que podem trazer o diferencial na sua formação como engenheiro elétrico, como aprender essas linguagens? Primeiramente, invista em bons cursos. Não dependa apenas da sua graduação. Na sua graduação, você não aprende uma linguagem específica. O que você pode fazer é pleitear para o seu coordenador de curso: olha, nossa turma gostaria que vocês oferecessem um curso de LabVIEW, algum representante da National Instrument vem aqui com a gente, apresente o LabVIEW, apresente onde a gente pode aprender, ou então alguém da OpenCAD, que eu conheço, que venha e traga o MATLAB, o Simulink, que venha nos trazer novidades, né, um diferencial na nossa formação. Vocês podem muito bem pleitear sobre isso. Investir em bons cursos é fundamental, tá? Ler livros da área, a todo momento surgem livros da área de programação que são publicados, em que eles
registram as últimas atualizações dessas linguagens. É importante se dedicar a essa leitura para identificar as recentes mudanças, descobrir as novas aplicações e possibilidades e buscar material específico, que nem se você joga ali EDL, você vai ver vai ver a linguagem DL para astrofísica, para a parte médica e para a parte de processamento de sinais. Não, eu quero especificamente para processamento de sinais. Aí você aprende focado para aquela área, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, o conhecimento é constante, a renovação desse conhecimento também, tá certo? Bom, galera, essa foi nossa 12ª aula de tópicos em engenharia elétrica, tá? Linguagem de programação. A próxima aula vai ser tópicos em pesquisa no escopo da área aeronáutica e aeroespacial. Vou trazer para você nessa aula os ramos que estão sendo estudados ligados ao seu curso de engenharia elétrica, na qual você pode querer fazer um curso de verão ou de inverno, ou até uma extensão, uma pós curta, ou até pleitear para um mestrado, entrar numa área de pesquisa, compreender melhor algumas empresas que podem ser um potencial para vocês, certo? Sempre ligados com todas as outras aulas que eu ministrei para vocês. Então isso já estaria, já entendi aonde eu vou, aonde eu quero ir, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.